Saudações a todos. Eu sou André Fonseca Miguel Lutuma, estudante do curso de licenciatura em Matemática, bolsista do RP, do subprojeto Física e Matemática. Nesta videoaula, nós vamos dar início à resolução de equações do segundo grau, tá? Mas antes, vamos aqui tentar recapitular tudo aquilo que vocês viram com o meu colega Badilé, tá? Porque ele é que está a tratar das equações do segundo grau, né? Na definição, certamente vocês viram que uma equação do segundo grau é uma expressão matemática da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E também não é diferente daquilo que vocês estudaram em funções do segundo grau, com meu colega também, com o Glubach Pedro Afonso, tá? Porque ele que tratou das funções do segundo grau. E lá vocês viram que uma função é do segundo grau se e somente se este valor de a deve ser distinto de zero para que essa expressão simbolize uma função do segundo grau. De modo análogo, uma equação do segundo grau, ou seja, ela é do segundo grau se a for distinto de zero, tá? Por outra, a, b e c são números reais, tá? São números reais. O que significa que eles podem ser positivos, podem ser negativos também. E podem ser tanto naturais, podem ser inteiros, racionais e irracionais, tá? Por quê? Porque o conjunto dos números reais, ele é a união de todos esses conjuntos que eu acabei de citar, também como meu colega Januário, vai gravar um vídeo explicando melhor a questão dos conjuntos numéricos, tá bom? Mas adianto já que nós estamos a tratar de coeficientes reais, tá? Ou seja, A, B e C são reais, o que significa que podem ser positivos, podem ser, no caso, negativos também. E observar que este A, ele é o único que deve ser diferente de zero, ou seja, o A e C, eles podem ser zero, tá? Podem ser zero, não tem problema nenhum, a equação sempre vai ser do segundo grau, tá? Mas se A for igual a zero, essa expressão deixa de ser do segundo grau. Por quê? Zero multiplicado por qualquer número real, dá sempre zero. Então, se o meu A é zero, o que acontece aqui? Eu vou ter 0 vezes x ao quadrado, que é zero, tá? Mais bx mais c. Só que a expressão que eu fico com ela, que no caso é bx mais c, ela não é uma equação do segundo grau, mas sim é uma equação do primeiro grau, conforme nós vimos nas videoaulas anteriores, sobre equações do primeiro grau, desculpa, tá certo? Então, para resolver a equação do segundo grau, nós usamos um método muito famoso, que é o método de Bhaskara, ou então a fórmula resolvente, onde essa fórmula resolvente, ela é quem? É menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. O delta, ele é igual a quanto? A b menos 4ac. Então, em outros livros, vocês poderão encontrar essa mesma expressão escrita dessa forma, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, tá? Isso não é diferente, tá? Mas agora, uma coisa, uma vez que a nossa equação é do segundo grau, implica dizer que ela tem, no mínimo, duas raízes, tá? Na verdade, tem no máximo duas raízes e no mínimo uma. Ou então também pode não ter nenhuma raiz, tá? Então aqui, de acordo ao que eu acabei de falar, vamos ver quando é que uma equação possui raízes reais, tá? A equação do segundo grau, conforme vocês viram com o meu colega Badilé, possui raízes reais, no caso distintas, se o delta for maior que zero, tá? Sempre que o delta for maior que zero, então essa equação admite duas raízes reais e distintas uma da outra.
tá? Isso implica dizer que existe x1 e x2, né, diferentes ou então distintas, que no caso são as raízes, tá? E reais. Se o delta for negativo, implica dizer que não existem x1 e x2, tá? Agora, se o delta for igual a zero, implica dizer que existem, tá? Vou aqui simbolizar, né? Esse símbolo significa existe, tá? x1 é igual a x2. Ou seja, sempre que o delta da tua equação do segundo grau for igual a zero, então as duas raízes reais que você vai encontrar, elas são iguais, tá? Em outra palavra, aqui, né, sempre que o delta for um número negativo, implica dizer que a tua equação não tem raízes reais. Então, quando acontecer esse caso, você não precisa mais procurar por nada, tá? Porque o teu delta já deu um número negativo e daí você pode garantir que essa equação não tem raízes reais, tá? Mas o que é que acontece? Quando o delta for positivo, tá? Ou seja, quando for um número positivo, implica dizer que, né, existem x1 e x2. E essas raízes, elas são reais, mas também são distintas uma da outra. E qual é o método que você usa, né, para resolver essa equação do segundo grau, no caso disso acontecer ou disso acontecer? É o que nós temos aqui, né, a fórmula resolvente, tá? Mas só existe a fórmula resolvente para calcular as raízes, né, de uma equação do segundo grau? A resposta é não. Existem diferentes métodos para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, tá? Métodos tipo como o método de Viette, né? No caso, o método de produto e soma e tantos outros métodos que por aí existem, tá? Mas, né, durante as videoaulas que nós vamos ter agora, né, vamos simplesmente usar o método, né, ou então a fórmula resolvente para encontrar as raízes reais, né, de cada equação que nós tivermos à frente, tá bom? Então, esse foi mais ou menos um vídeo para recapitular tudo aquilo que vocês estudaram sobre equações do segundo grau, tá certo? Eu fico por aqui e até já!